Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade na Vale 5, é o resumo das técnicas da metodologia 20 Follow Expert. Acesse www.traderprofissional.com.br, se cadastre aqui em nosso curso para você receber uma videoaula de 15 minutos inédita todos os dias dos nossos Day Trades. Se cadastre no curso por aqui, pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Twitter, tá ok? Bom pessoal, então a gente teve um break-even nessa operação. A gente ficou no 0 a 0, erramos essa segunda operação, né? E fiz a segunda operação da qual eu errei. Deu um outro sinal aqui logo depois da operação, porém eu só faço 3 tentativas por dia porque tem a frequência, porque a frequência também impacta no manejo de risco, tá? Vou estar explicando mais em detalhes essas operações. Isso aqui é o gráfico de 1 minuto. Então pessoal, olhando no gráfico de 5 minutos, onde nós usamos a média exponencial 89, que é a azul, para determinar a tendência do mercado, e a 21 e 89 nós também usamos como referência para a entrada operacional. Mas primeiro determinamos a tendência pela 89. Então, o preço abriu acima da média exponencial 89. Deu aqueles dois sinais no minuto. Só que pelo minuto, o risco aqui nos 5 minutos só estaria dando muito maior. Na primeira operação, se eu me lembro bem, eu alavanquei, né? Isso, fiz uma alavancagem. Então, se eu tivesse ganho, né? Se eu tivesse chegado no nosso alvo, que é 1%, para toda operação do Day Trade nós tem o nosso alvo em 1% de valorização em relação ao ponto de entrada. É de valorização, entendeu? Então, se eu estou alavancado 2x, eu vou ganhar 3% na realidade, certo? E lá no 1 minuto, os sinais, as entradas operacionais são com riscos bem pequenos, tá? Então, o que acontece, pessoal? Iniciou o mercado aqui em tendência de alta, acima da média exponencial 89. Então, fiz operações compradas. Abaixo da 89, a tendência é de baixo. Então, a gente deve fazer operações vendidas aonde? Na média exponencial 21 e na média 89. Porém, a média 21 e 89 nos 5 minutos, a 21 nos 5 minutos, no 1 minuto, que é uma escala diferente, é a média 89. E a média 89 no 1 minuto é a média 377. Então, como no 1 minuto, através da análise fractal, que é o processo de ir para o gráfico menor, entrar em sinais que são menores do que nos 5 minutos, porque o risco é menor, então eu consigo perder menos e consigo alavancar, porque eu fico com um risco menor do que o meu manejo de risco, então eu posso alavancar até meu manejo de risco, certo? Porque a gente precisa respeitar nosso manejo de risco, tá ok? Bom, tá aí o gráfico de 1 minuto, certo? Então, o que acontece? O preço abriu em gap, certo? Isso aqui não foi um sinal, teve aluno que disse para mim que isso aqui foi um sinal e que ele entrou por aqui. Tá errado, por quê? Na média, a entrada operacional é onde? Comprado, o preço está acima da média 89 dos 5 minutos, que é a 377, que é a cinza aqui. Então, a 377, o preço tem que estar acima e o preço tem que fazer um fundo presumido na média 377 e fazer máxima e mínima maior do que o candle que está na média 377, que é o próximo candle. Aqui fez máxima maior e mínima maior. Tá nesse candle. Porém, veja que aqui fez um gap. Então isso é um movimento de alta ainda. Teria que corrigir até a média 377. Se fizesse nova mínima aqui, daí eu consideraria esse candle como um fundo presumido, onde se rompesse esse topo, formaria o fundo confirmado do pivô de alta. Eu explico isso no curso Trade Profissional. Então não fez nova mínima, então eu não entrei nesse sinal. Para mim isso aqui claramente, e pelas regras da análise técnica que eu ensino no curso, é realmente um movimento de alta sem correção na média 377 para operar comprado. Então não poderia. Agora, aqui houve correção. Então aqui, né, estava próximo da média 377, não bonitinho exatamente na média 377, até porque no 1 minuto a gente tem um pouquinho de em qualquer plataforma gráfica existe um pouquinho de falha, né, possibilidade de falha na posição correta e perfeita da média 377, que é uma média grande, com um número grande, né? Uma configuração de número grande. Então isso não é muito favorável para precisar o local dela no gráfico. Então aqui estava próximo da 377, eu entrei. Entrada operacional, 1 centavo acima da máxima desse candle, 1 centavo abaixo da mínima desse candle foi o stop loss, que é a limitação de prejuízo. Meu capital total é 2.700 ações, tá? Dava para alavancar, como tá 0,16, dava para alavancar o que? Mais
Dá para alavancar mais um X praticamente, certo? Então eu entrei com 5.600, que passou R$6 um pouquinho aqui. Calculei de cabeça porque tive que utilizar o manejo de risco veloz para essa operação também. Não deu tempo de calcular na planilha, como geralmente acontece, né? Então, fiquei na operação. Quando fez essa onda, a gente, utilizando a regra do break-even, né? A gente traça o FIBO aqui, a gente vai ver que a retração de FIBO está acima do ponto de entrada operacional. Então, quando geralmente o preço ele rompe 61,8 depois de um movimento de alta, ele tende a consolidar, a reverter o movimento, né? Ou estopar e consolidar um pouquinho e depois voltar de novo. Então, compensa o quê? Zerar o risco da operação. Então, eu zerei o risco da operação. Coloquei, foi 37, 36, 37. Coloquei meu start de compra, meu stop loss a 36 e 38. Tá? Que estava um pouco depois da retração de FIBO. Certo? E o preço, ele voltou e a gente zerou essa primeira operação, onde a gente tinha zerado o risco. Porém, existem as taxas e emolumentos que superou este 1 centavo que a gente ganhou de lucro. E a gente ficou com um pouquinho de prejuízo ainda, mas muito pequenininho. Então, quase não faz cócegas, né, digamos assim, no nosso bolso com relação ao prejuízo. Mas é um prejuízo, são taxas que a gente paga. Aí aqui deu um outro sinal de compra. A gente teve esse candle aqui que teve sua máxima rompida, mas primeiro rompeu sua mínima. Então, quando rompeu a mínima, já não dava para considerar esse candle, porque ele não pode ter a sua mínima rompida para o sinal. Nesse candle que fez grande até, daí sim, não teve sua mínima rompida quando ele fechou. Daí, 1 centavo acima da máxima entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima, foi o stop loss, tá? O risco da operação estava grande, 0,3%, então eu entrei com 2.700 ações só, que é o meu capital total, onde o ponto de entrada em relação ao ponto de saída vai dar 0,3%, tá? Então, foi essa entrada operacional e logo depois foi estopado, tá? Então, fiquei no 0 a 0 praticamente na primeira operação, perdi na segunda operação. Na terceira operação, a gente teve este sinal que não foi muito válido, porque estava longe da média 8,9. O preço, inclusive, passou abaixo da média 377, o que considerou, a partir daí, o mercado com tendência de baixa. Consequentemente, a gente tem que operar vendido sempre. E os sinais de entrada na média 8,9 e na média 377. Então, na média 8,9 aqui, deu um sinal de venda. Tá 1 centavo abaixo da mínima desse candle. 1 centavo acima da máxima. Foi o start de compra, que é o start, que é a limitação de prejuízo da operação vendida. O stop da operação vendida é o start de compra. Também o manejo de risco aí estava dentro, um candle gigante daquele, então estava dentro do manejo de risco, então eu não entrei com mais ações do que eu podia. O total que eu podia entrar era 2.700 ações, que corresponde ao meu capital total. Entrada 36,11, start de compra 36,21, tá? Então, o preço ele fez esse movimento. Quando fez esse movimento, utilizando a retração de FIBO, utilizando a mesma técnica de zerando o risco da operação através de uma técnica estatística, que é a técnica da retração de FIBO de 61,8, né? Então a gente vê que da entrada operacional, esse Fibonacci aqui do trader gráfico, às vezes, ó, tá vendo o que ele faz? Às vezes ele dá uns probleminhas. E isso quando acontece na hora que você está operando, que é um pouco chato, que você não pode ter esse tipo de falha. Então veja que a retração de 61,8 está antes, né, da entrada operacional. Ele precisa estar depois da entrada operacional para a gente executar a técnica de break-even, que é para zerar o risco da operação, porque estatisticamente, se o preço ele volta em uma onda que ele fez, independente da direção do mercado, e ele volta mais do que 61,8, compensa zerar, compensa você zerar o risco colocando 1 centavo depois da sua entrada operacional, porque geralmente ou consolida ou reverte a tendência. Inclusive aconteceu isso. Porém, como regra do Trade System, eu devo entrar de novo se der outro sinal, mesmo tendo pegado no break-even, porque pode acontecer de dar uma violinada, voltar e dar outro sinal de compra e o preço ir embora. Isso é uma estatística que envolve essa técnica da retração de 61,8. Por isso que eu entrei nessa operação aqui de novo. Só que o preço deu stop, porque o mercado faz o que ele quer e a gente não sabe o que vai acontecer, né, com o mercado. Então aqui não deu para zerar o risco da operação, porque foi a regra do Trade System, e o preço ele voltou e deu stop na gente.
Então, foi uma operação no 0 a 0, uma operação no 0 a 0 e uma operação, duas operações perdidas. Então, pessoal, a gente ficou aí com menos 0,52%, considerando o prejuízo bruto aí. Então, pessoal, o que acontece? Essa semana, por exemplo, né, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, a gente está perdendo, mas a gente está perdendo muito pouco. Entendeu? Então a gente consegue sobreviver no mercado. Então a aula de psicologia do trader hoje é interessante também. Então, crenças, atitudes e regras de George Soros e Warren Buffett. Ser especialista em recuperar o prejuízo rápido. Tá? Então, eu tenho exemplos que eu já mostrei no passado, onde eu passei praticamente uma semana inteira perdendo, daí eu acertei 2 dias e estava alavancado, utilizando a técnica de alavancagem inteligente, onde o meu risco é pequeno, menor do que o meu manejo de risco, comprovado estatisticamente, onde também é associado à frequência, né, que praticamente nenhuma escola fala sobre essa questão de frequência, e eu provo no meu curso, provo aqui nas minhas videoaulas, que a frequência de operações vai alterar também o seu vai alterar o seu risco, e você pode perder dinheiro. Bom, então olha só, por exemplo, o mestre de investimentos ou de especulação, como George Soros e Warren Buffett, ele tem como atividade principal os investimentos e a especulação. Então, essa é a vida dele. Então, se ele tiver algum tipo de prejuízo ou dano no seu capital, é como se ele estivesse perdendo na psicologia do trade dele a parte da vida dele, literalmente. Pensa no seguinte, se você perde 50% do seu capital total, só para você voltar ao ponto de partida, você vai ter que dobrar o montante inicial. Você vai ter que, por exemplo, você tem 100 mil reais, você perdeu 50 mil, você vai ter que ganhar 100% de tudo que você tem. Entendeu? Tudo que você tem, você vai ter que ganhar 100%. Entendeu? E isso, tecnicamente, é mais difícil. Muito mais difícil. Então, por exemplo, Warren Buffett, com a média de ganhos do Warren Buffett, que é de 24,7%, o Warren Buffett, ele precisaria de pelo menos... Bom, vamos fazer aqui uma outra análise. Você ganha em média 12% de retorno ao ano, por exemplo. Você já perdeu 50% do seu capital e você ganha 12% ao ano. Você vai precisar de 6 anos para você chegar no ponto inicial. Ou seja, se você tinha 100 mil ganhando 12% ao ano, você vai precisar ir mais ou menos de 6 anos para você chegar ao ponto inicial. Isso é para você ter uma ideia de que você precisa perder mixarias no mercado financeiro. Você não pode perder muito dinheiro. Tal. E o Warren Buffett, né, ganhando 24,7%, ele precisaria de 3 anos mais ou menos para recuperar todo o capital que ele perdeu. E George Soros levaria 2 anos e 9 meses, porque ele tem uma lucratividade estimada em 28,6%. Tá? Então, pessoal, você precisa evitar de cara perder muito dinheiro. Então, imagina, você é iniciante e vai pegar o meu método. Você não sabe se você vai conseguir executar meu método, você não sabe se vai conseguir executar o meu manejo de risco, você não sabe se você entende o meu método. Parece fácil, você olha, mas será que emocionalmente você vai conseguir executar o trade system? Por isso que eu falo, no começo tem que estudar muito, tem que pegar pouco dinheiro, se você tem 100 mil reais, pega 30 mil, e vai operando na manha, durante 6 meses a 1 ano. É melhor você ficar 1 ano treinando, entendeu? Para você evitar de perder 50% do seu capital. Porque imagina, você perde 50% do seu capital. Daí depois que você perdeu 50% do seu capital, você aprendeu a usar o meu trade system. Ou a usar outro trade system de qualquer outra escola. Certo? Cara, você vai precisar de 100% para chegar ao ponto inicial. Então é mais fácil você ficar 1 ano testando, treinando, com pouco dinheiro, simulando. Se você não tiver muito dinheiro, você simula. É melhor simular do que você ficar parado. Mas o ideal é você colocar dinheiro em jogo. Depois de 6 meses a 1 ano, você sabe, você tem certeza, você é perito nas técnicas. Daí você pega todo o seu capital e entra no mercado, tá? Então, pessoal, é muito importante isso. Se você não quer usar o meu trade system, se você não quer usar um outro trade system, muitos alunos meus fizeram meu curso. Como meu curso tem a teoria fractal e a teoria FI, que ensina o fundamento científico da metodologia Trend Follower Expert e permite que você crie seu próprio trade system através, né, dos números que envolve o FI e que envolve fatores científicos.
certo? Então, consequentemente, é importantíssimo você, muitas vezes, devido à sua personalidade, desenvolver sua própria filosofia de investimento. Então, você pode criar indicadores específicos com base nessa teoria, certo? Só que você criou um trade system a partir da minha teoria, ou a partir de qualquer outra teoria. Você precisa testar durante 1 ano, 6 meses, com pouco dinheiro, para você evitar perder 50%, porque você perdeu 50%, meu amigo, você está lascado. Eu dei os exemplos matemáticos aqui. Então, você precisa realmente, você deve fazer o possível e até o impossível, mesmo que exija muito tempo de treinamento, para você perder muito pouco dinheiro. Eu estou perdendo pouco dinheiro ao longo desses dias, tá? A primeira operação que eu fiz aqui hoje, eu estava 5.100 alavancado, com mais ações, estava com 1x praticamente alavancado. Se eu ganhasse 1%, eu ganharia 2% de lucro. Eu recuperaria tudo que eu perdi que eu perdi na segunda e na terça-feira, que foram pouco prejuízo. Ontem eu perdi 0,16. Segunda-feira foi... Agora eu não estou lembrado exatamente quanto que foi, teria que fazer as contas aqui. Mas foi cerca de 0,70% mais ou menos. Então, é isso. Você precisa assumir riscos pequenos. Por isso que eu opero no gráfico de 1 minuto, porque o gráfico de 1 minuto permite isso. E quando você assume esses riscos pequenos, que são menores do que o manejo de risco de 0,3%, que é o meu manejo de risco estatístico para day trade, então eu simplesmente uso de alavancagem para alavancar os lucros. Então você precisa maximizar os lucros sempre, porque no mercado financeiro é garantido que a probabilidade é altíssima de você errar, a maioria do tempo. Eu acerto no mercado 40% do tempo, vocês veem aí nas minhas videoaulas. Ou às vezes tem meses que 50% do tempo. Mas é difícil eu superar os 50% de acerto. Eu geralmente erro mais vezes do que acerto. Mas quando eu erro, eu perco um pouquinho, como hoje. Quando eu acerto, eu ganho uma bolada. Então eu consigo sobreviver no mercado e consigo, fazer a recuperação dos prejuízos rapidamente. E o principal, eu treinei para isso durante 6 meses, 1 ano, e consegui ser perito no método. E hoje, realmente, também eu sou disciplinado e emocionalmente frio e calculista. Eu sou como um robô operando no mercado. Eu sou neutro, eu nem fico muito feliz quando eu ganho. E quando eu perco, eu nem fico muito triste. Por quê? A semana passada eu ganhei uma bolada. E essa semana, por exemplo, o meu capital, o meu lucro está diminuindo. Porque é uma semana que está tendo perdas o trade system, não está funcionando. Isso acontece com qualquer método. E se você quer ser trader, você precisa entender isso. George Soros passa por isso. Qualquer trader profissional passa por isso. Então faz parte do mercado errar. Só que você precisa errar pouco. E faz parte do mercado errar mais vezes do que acertar. Então você precisa perder mixarias e precisa desenvolver um método utilizando um manejo de risco que diminua muito o risco para quando você ganhar, você perder pouco. E também um método que maximize o lucro, alavancagem inteligente, como eu estou utilizando aqui. Ou seja, quando meu risco é pequeno, eu alavanco até meu manejo de risco para quando eu ganhar uma bolada. E é o que vem acontecendo, tá? Bom, pessoal, no Reversion Profit hoje, utilizando para Forex no Eurodólar, que é o que eu opero. O Reversion Profit, para quem não sabe, é uma metodologia que também é científica e funciona na Bolsa de Valores no Forex, mas eu uso ela só para Forex porque eu tenho essa preferência. Mas na Bolsa de Valores, se você usar, inclusive no 1 minuto, utilizando análise fractal, também vai funcionar. Só que ela é uma metodologia que utiliza um gráfico só. Então no 1 minuto eu teria que utilizar o indicador só no 1 minuto e não olhar para os 5 minutos, tá? No Forex ela funciona poderosamente, por isso que eu uso ela no Forex. Então a partir aqui desse horário, que é geralmente o horário que eu opero, tomei esse stop aqui, tomei um segundo stop, tá? Aqui chegou a dar um sinal de venda que eu considerei um pouco longe da média exponencial 8,9. Então, mesmo assim como estava longe e estava um pouco próximo, eu entrei na operação mesmo assim. Porque a gente sabe que a média exponencial 8,9 ela pode ter, nem sempre ela está exatamente no lugar que ela deve estar, porque os cálculos, você sabe que não é preciso, no mercado, em qualquer plataforma gráfica. Então eu tomei um terceiro stop. Então no Forex eu também perdi hoje, fiz as 3 tentativas e perdi. Porém deu essa outra operação aqui, na média exponencial 8,9, temos a wall line superior. Então entrou pela média 8,9, pelo sinal clássico do Trade System, o objetivo é ficar até a wall line superior ou
com o preço acima da superior quando der divergência na Profit Line, que é essa linha amarela em relação ao preço. Divergência entre preço e Profit Line. E aqui fez um topo, a Profit Line fez outro topo. Aqui fez um topo no preço, a Profit Line fez topo duplo. Então, divergência. Então, nesse candle de definição deveria sair. Porém, eu não entrei porque eu não fiz a operação, porque eu tenho a minha frequência operacional, que é de 3 operações por dia, e parei, né? Então, eu não fiz essa operação. E agora o mercado ele tende a fazer a correção ABC do fractal do mercado até a média 8,9 de novo, podendo reverter a tendência, ou quem sabe, dar outro sinal de compra e o trader entrar na operação. Porém, eu faço essas 3 operações só por dia. E com o Reversion Profits, inclusive operando o dia inteiro, a estatística é que você realmente ganha. Né? Eu já operei quase o dia inteiro, tipo, não 24 horas, mas durante 12 horas no dia. Pegava às 6 da manhã, ficava até 6 da tarde. E funciona. E fiz estatísticas onde, se eu ficasse 24 horas por dia operando, também no final do mês eu terminaria positivo. Mas eu prefiro realmente fazer só 3 tentativas, porque é o meu perfil, tá? Bom, pessoal, essa aí foi a videoaula de hoje. Agradeço muito a presença de vocês. Um abraço, muito obrigado.